Imagine por um instante que você esteja orando, derramando sua alma em palavras, em lágrimas, em silêncio, e tudo o que recebe de volta é exatamente isso: silêncio. Um vazio desconcertante, um eco mudo do céu. Como se suas preces tivessem se perdido em um abismo invisível. Você pergunta, implora, espera, e nada acontece. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum milagre. É nesse momento que muitos se sentem esquecidos, abandonados, como se Deus tivesse virado o rosto. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência? E se esse aparente vazio for, na verdade, uma das respostas mais poderosas que Deus pode te dar? O que está prestes a acontecer vai mudar sua maneira de ver o silêncio divino para sempre. Porque há momentos em que o silêncio de Deus não é punição, nem desinteresse, mas preparação para algo que seus olhos ainda não estão prontos para ver. E acredite, quando essa compreensão finalmente te alcançar, tudo fará sentido, de uma forma que vai te abalar até o fundo da alma. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, então já começamos a nos conectar por algo muito maior do que simples palavras. E eu te peço, do fundo do coração, que deixe seu like agora, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual foi a última vez que você sentiu o silêncio de Deus. Isso não só ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem, como também fortalece essa corrente de fé e reflexão. E se você deseja ter acesso antecipado a conteúdos ainda mais profundos, exclusivos e transformadores, considere se tornar um membro do canal. Juntos, vamos muito mais longe. E sim, como forma de gratidão, quem assistir até o final vai receber um presente muito especial que preparei com carinho para sua jornada espiritual. Primeiro exemplo: imagine uma mãe que observa, em silêncio, seu filho tentar andar pela primeira vez. Ela está lá, atenta, com o coração apertado, pronta para intervir se algo grave acontecer, mas ela sabe que se o levantar antes da hora, estará roubando dele a oportunidade de crescer. É exatamente assim que Deus age em muitos momentos da nossa vida. Quando Ele permanece em silêncio, não significa que se esqueceu de você, mas que está permitindo que você se desenvolva, que enfrente aquilo que precisa enfrentar para crescer espiritualmente. O silêncio de Deus é como a sombra de uma árvore que te protege do sol escaldante, ainda que você não veja a árvore em si. Você sente o efeito, mas não percebe a fonte. E isso, muitas vezes, é o ponto onde a fé se revela mais autêntica. Quando você continua crendo mesmo sem ouvir nada. Quando você não desiste, mesmo sem aplausos, sem recompensas imediatas, sem certezas. Esse silêncio, muitas vezes doloroso, é a argila invisível com a qual Ele molda a sua força, a sua paciência, a sua resiliência. Porque Deus não está interessado apenas em te livrar de dores, mas em te tornar inabalável diante delas. E nesse processo, o silêncio é ouro. Esse silêncio, ainda que pareça frio, é como o calor do útero onde a alma é gestada para uma nova etapa de existência. Não há pressa no tempo divino. Deus não trabalha com ansiedade, não age na urgência dos nossos medos, mas na precisão do que é necessário para transformar. Quando Ele se cala, Ele está criando espaço. Espaço para que você se escute, para que descubra partes de si que estavam soterradas sob o barulho do mundo. É no silêncio que você é confrontado com quem realmente é, com os vazios que carrega, com as dependências emocionais que precisa abandonar, com a fé superficial que precisa aprofundar. O silêncio não é castigo, é revelação. E a revelação mais dolorosa é a de si mesmo. O que você faz quando Deus se cala? Reclama, duvida, se revolta? Ou aproveita esse vácuo para mergulhar nas raízes da sua própria espiritualidade? Muitas pessoas fogem desse silêncio, tentam preencher com distrações, com promessas fáceis, com respostas instantâneas. Mas a verdadeira transformação acontece quando você permanece, quando aguenta o desconforto, quando resiste à vontade de fugir e encara o abismo com fé. Pense nas vezes em que você mais cresceu como ser humano. Foram momentos confortáveis, cheios de certezas e palavras doces? Ou foram períodos escuros, de lágrimas silenciosas no travesseiro, de orações que pareciam não atravessar o teto, de noites longas onde o único som era o da própria respiração entrecortada pela angústia? É aí, exatamente aí, que Deus opera com mais intensidade. Ele não precisa gritar quando já plantou a semente da fé dentro de você. O silêncio dele é um voto de confiança. É como se dissesse: eu sei que você consegue passar por isso.
Eu já te dei tudo o que precisa. Agora vá, caminhe. E quando você tropeça, ele não corre para te levantar imediatamente, não porque não se importa, mas porque sabe que esse tropeço faz parte do seu fortalecimento. A mãe não impede cada queda do filho, porque sabe que sem essas pequenas derrotas, ele nunca aprenderá o equilíbrio. Deus, da mesma forma, permite algumas quedas, não para te ferir, mas para que você aprenda a se levantar com mais firmeza do que antes. O silêncio também é proteção. Nem todas as respostas estão prontas para serem ouvidas. Nem todos os caminhos estão seguros para serem percorridos. Muitas vezes, pedimos coisas que não entendemos de verdade. Oramos por algo que achamos essencial, sem perceber o quanto aquilo poderia nos destruir se viesse no tempo errado. Deus se cala não por crueldade, mas por amor. Ele vê além do agora. Ele enxerga as consequências de cada pedido, os bastidores do que você não percebe. E nesse silêncio, ele está te blindando. Está dizendo, de maneira silenciosa, mas poderosa, espere. Confie. Há algo maior sendo preparado. E esse maior, às vezes, exige que você perca coisas que ama, que fique sozinho, que sinta o vazio, que pare de depender de vozes externas e comece a escutar a única voz que realmente importa, a que vem do Espírito. Mas para ouvir essa voz, é preciso se acostumar com o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença profunda, que não precisa de palavras para se manifestar. Esse tipo de silêncio é o mesmo que antecede um espetáculo grandioso. A plateia fica em expectativa, o mundo parece prender a respiração, e então, algo extraordinário acontece. Antes de um novo nascimento, há um momento de pausa. Antes de uma grande revelação, existe um intervalo onde tudo parece estagnado. Mas é nessa pausa que o céu está movimentando os céus a seu favor. Deus está coordenando encontros, afastando perigos, preparando oportunidades, e tudo isso sem fazer alarde. É como as raízes de uma árvore crescendo sob a terra, silenciosas, invisíveis, mas indispensáveis. A força de uma vida espiritual verdadeira está no que não se vê. E o silêncio de Deus é o fertilizante que fortalece essa raiz. É por isso que, mesmo sem sinais, você deve continuar. Mesmo sem ouvir, deve permanecer. Porque há algo sagrado se formando nesse intervalo entre a pergunta e a resposta. Você já percebeu como as maiores certezas da vida surgem após longos períodos de dúvida? Não é coincidência. É processo. E o silêncio de Deus é parte fundamental desse processo. Ele não responde imediatamente porque deseja que você se aprofunde, que vá além da superfície da fé. Que abandone a busca por recompensas instantâneas e mergulhe na maturidade espiritual. Esse caminho é difícil. Exige renúncia, exige paciência, exige confiança cega. Mas é nesse caminho que você encontra a verdadeira essência da comunhão com o divino. Uma comunhão que não depende de vozes audíveis, mas de uma presença constante que sustenta, guia e conforta, mesmo quando você não sente nada. Porque sentir não é o mesmo que crer. E a fé que sobrevive ao silêncio é a que move montanhas. Deus não precisa falar toda hora para estar presente. Ele é a presença silenciosa no hospital, na sala de espera, na fila do desemprego, na solidão do quarto escuro, na lágrima que ninguém vê. Ele está em cada suspiro de desespero, em cada oração engasgada, em cada pensamento que clama por direção. E mesmo que você não ouça nada, Ele está lá. Agindo. Trabalhando. Amando. Você não foi esquecido. Está sendo lapidado. O ouro só se purifica no fogo. E o fogo do silêncio, por mais doloroso que seja, revela a sua essência mais pura. Então, quando tudo estiver em silêncio, não entre em pânico. Respire. Agradeça. E diga a si mesmo: estou sendo preparado para algo que vai além do que posso entender agora. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Segundo exemplo, pense no artista que cobre sua tela por semanas, meses, em absoluto segredo. Ninguém entende o que está fazendo. Os traços parecem aleatórios, as cores distoantes, e quem observa de fora se pergunta: por que ele está perdendo tempo com isso? Mas então, no momento certo, o artista revela a obra completa, e tudo faz sentido. O silêncio de Deus, em muitos casos, é o tempo de elaboração da sua obra em sua vida. Ele está pintando um quadro que você não tem perspectiva suficiente para entender.
O problema é que queremos respostas com a velocidade de uma notificação no celular, mas Deus opera em um tempo que não se mede com relógios, mas com amadurecimento. Durante o silêncio, Ele está alinhando circunstâncias, conectando pessoas, abrindo portas invisíveis, derrubando muros que você nem sabia que estavam no caminho. E você, no seu desespero, pode achar que está sozinho. Mas esse silêncio é, na verdade, o barulho suave de engrenagens celestiais trabalhando a seu favor. A preparação é silenciosa, mas a manifestação é ensurdecedora. E quando acontecer, será tão grandiosa que você vai entender por que foi necessário esperar tanto sem ouvir uma só palavra. Imagine agora esse artista em um ateliê isolado, com janelas cobertas, pincéis espalhados, tintas derramadas, rabiscos desconexos por todos os lados. Para quem entra ali por acaso, a cena parece caótica. Mas para o artista, cada elemento tem um sentido. Cada mancha tem um propósito. Cada linha obedece a um plano invisível. Assim também é Deus, que trabalha em silêncio, em um ateliê chamado tempo, onde cada segundo tem um significado, ainda que você não compreenda. Enquanto você clama por respostas, Ele está esboçando o que virá. Enquanto você lamenta por não ouvir nada, Ele está ajustando a luz e a sombra do quadro que representa a sua vida. Há profundezas nesse silêncio que os ouvidos humanos não conseguem decifrar, porque o que está sendo criado é muito maior do que sua compreensão imediata. É preciso confiar no processo mesmo quando não se enxerga a moldura. O desespero nasce da falta de perspectiva. Você quer entender agora o que só fará sentido depois. Quer ter controle sobre algo que exige rendição. E o silêncio de Deus é essa chance de você aprender a se render, a confiar sem ver, a caminhar mesmo sem clareza total. É uma escola de fé, onde os sinais não estão nas palavras, mas nos intervalos entre elas. E nesse intervalo, Deus está organizando os elementos da sua história de maneira que, quando o quadro for revelado, você verá que nenhuma pincelada foi em vão. Nem mesmo aquelas que pareceram erro. Porque até os erros, nas mãos do Criador, viram arte. Ele usa a dor como cor, o tempo como moldura, as decepções como sombras que valorizam a luz. Nada escapa do pincel divino. Tudo é utilizado para a beleza final. E enquanto você questiona o porquê do silêncio, Deus está cuidando dos bastidores da sua existência. Ele não é um artista apressado. Ele não trabalha sob pressão humana. Ele não se curva ao seu cronograma. E isso não é negligência, é sabedoria. Porque quem vê o quadro completo sabe que pressa compromete a perfeição. Deus prefere o silêncio do processo à pressa da superficialidade. Ele prefere que você se desconstrua e reconstrua em silêncio do que te dar respostas rasas que massageiem o ego, mas não curem a alma. E nesse intervalo, Ele está ensinando algo essencial, que a fé verdadeira não se apoia em provas visíveis, mas na convicção interna de que há um propósito maior, mesmo quando o mundo ao redor grita o contrário. Essa convicção é construída como uma escultura feita aos poucos, com batidas sutis, cortes precisos, raspagens que parecem feridas, mas que na verdade revelam a forma escondida dentro da pedra. Deus é esse escultor. E o silêncio é o som do cinzel tocando sua alma. Cada momento de espera é um ajuste. Cada ausência de resposta é um convite ao aprofundamento. E quanto mais você se entrega a esse processo, mais percebe que não está sendo esquecido, mas refinado. O ouro não teme o fogo. O barro não recusa as mãos do oleiro. O mármore não protesta contra o escultor. E você, ao perceber isso, deixa de exigir respostas e passa a desejar presença. Porque a presença de Deus, ainda que silenciosa, é a garantia de que algo divino está em construção. Às vezes, você sente que está em ruínas. Que tudo desmoronou, que nada faz sentido, que seus planos viraram poeira. Mas mesmo as ruínas têm propósito. Antes de erguer um novo templo, é preciso desmontar o antigo. Deus muitas vezes permite que o que é frágil desmorone, para que você não edifique sua vida sobre alicerces instáveis. E durante essa demolição, o silêncio se instala. Não porque ele se afastou, mas porque a reconstrução exige atenção total. Um arquiteto não explica cada tijolo que coloca. Ele apenas coloca. Porque sabe o que está fazendo. E quando tudo estiver pronto, você não vai apenas entender, vai agradecer por ele não ter te dado o que você pedia, mas o que você realmente precisava. Esse silêncio é o espaço entre o caos e a criação. Entre a semente e a colheita.
entre o deserto e a terra prometida. É nesse intervalo que sua fé é provada, não para Deus, mas para você mesmo. Para que você veja o quanto cresceu. O quanto aprendeu a se sustentar em algo que não se vê. O quanto deixou de ser dependente de respostas e se tornou íntimo da presença. Porque quem confia no artista não precisa entender o quadro enquanto ele está sendo pintado. Basta confiar que as mãos que seguram o pincel sabem exatamente o que estão fazendo. Pense também em como os grandes mestres da arte não pintavam para agradar imediatamente. Suas obras eram muitas vezes incompreendidas, criticadas, até ridicularizadas. Mas com o tempo, as pessoas começaram a ver o que antes era invisível. A beleza não estava no impacto imediato, mas na profundidade. Da mesma forma, o que Deus está fazendo em você talvez não seja compreendido nem por você, nem por quem está à sua volta. Mas isso não diminui o valor do que está sendo construído. Pelo contrário, obras grandiosas exigem silêncio, tempo e espaço. E Deus, o maior dos artistas, sabe exatamente o que está pintando em sua vida, mesmo quando você só vê borrões. Quando você se sentir abandonado, lembre-se, um artista nunca abandona sua obra no meio. O silêncio não é ausência de interesse, é concentração. Ele está focado nos detalhes. Está trabalhando nas nuances. Está ajustando cores que vão compor a beleza do que você ainda não consegue ver. E isso exige paciência. Porque pressa é inimiga da profundidade. E Deus não quer fazer algo rápido, Ele quer fazer algo eterno. Algo que não só te transforme, mas que impacte outras vidas através de você. Algo que, no futuro, será seu testemunho. E o testemunho mais poderoso nasce do silêncio mais profundo. Portanto, não subestime o que Deus está fazendo só porque você não está ouvindo nada. O silêncio é parte da linguagem divina. E entender essa linguagem é um sinal de maturidade espiritual. Quando você aprende a decifrar os códigos do silêncio, você percebe que Deus nunca deixou de falar, apenas mudou a forma. Ele fala através da espera, do tempo, dos encontros, das perdas, das portas que se fecham, dos caminhos que parecem sem sentido. Cada silêncio dele é uma palavra não dita, mas profundamente sentida. É a pausa antes da sinfonia. É o escuro antes do amanhecer. E quando finalmente a luz vier, ela será tão intensa que dissipará todas as dúvidas que você teve durante a noite escura da alma. Terceiro exemplo, você já parou para pensar em quantas vezes um professor fica em silêncio durante uma prova? Durante todo o período de preparação, ele está presente, ensinando, corrigindo, explicando. Mas no momento da prova, silêncio absoluto. Não porque deixou de se importar, mas porque o teste é seu. O silêncio de Deus, muitas vezes, acontece quando você está sendo testado. Não como forma de punição, mas como forma de revelação. Não é para que ele descubra quem você é, mas para que você descubra do que é capaz. Esses momentos são como espelhos que mostram o que realmente habita em você: fé ou medo, paciência ou desespero, confiança ou dúvida. E é nesse silêncio que suas raízes espirituais se aprofundam. Não se engane, a fé que só sobrevive de milagres visíveis é frágil. Mas a fé que cresce no silêncio, essa sim, é inquebrantável. E quando a prova termina, o professor volta a falar. Da mesma forma, quando a estação de silêncio se encerra, Deus fala, e sua voz, nesse momento, é como bálsamo para uma alma que resistiu firme à tempestade. Agora, imagine essa cena com mais profundidade. Você estudou durante semanas, mergulhou nos livros, tirou dúvidas, compareceu a todas as aulas, e finalmente chegou o dia da prova. A sala está silenciosa, o relógio parece andar mais devagar, os pensamentos começam a correr em sua mente. Você olha para a folha com perguntas desafiadoras, naquele instante, percebe que está só. O professor, que tantas vezes esteve ao seu lado, agora se limita a observar. Ele não pode sussurrar nenhuma resposta, não pode sugerir nada, não pode sequer demonstrar se você está indo bem ou não. Essa ausência de reação, esse silêncio, não é desprezo. É confiança. É a expressão máxima de que você foi preparado, de que agora é sua vez de mostrar que aprendeu, que compreendeu, que absorveu tudo aquilo que foi ensinado. O silêncio, paradoxalmente, é o sinal mais claro de que alguém acredita em você. Deus age da mesma forma. Ele ensina, guia, corrige, inspira. Mas quando a prova vem, seja ela em forma de crise financeira, enfermidade,
traição, solidão ou dúvida, ele silencia. Não porque virou o rosto, mas porque é o momento de você aplicar tudo o que aprendeu no tempo de bonança. É o teste da consistência da sua fé, do peso da sua esperança, da profundidade da sua confiança. E é nesse momento que muitos desistem. Porque confundem silêncio com abandono, ausência com indiferença. Mas há um detalhe poderoso aqui: mesmo em silêncio, o professor continua presente na sala. Ele observa cada movimento, registra cada tentativa, respeita seu espaço. E se houver algo que viole o equilíbrio da prova, uma injustiça, uma invasão, uma fraude, ele intervirá. Da mesma forma, Deus não se ausenta durante a prova. Ele está ali, ainda que não fale. Ele vê quando você luta para não perder a fé, ele nota o esforço que você faz para manter a esperança acesa mesmo quando tudo parece escuro. Ele está atento quando você decide agir com integridade, mesmo tendo todas as oportunidades de agir de forma contrária. E é nesse ambiente silencioso que nascem as maiores revelações sobre quem você é. Porque ninguém vê o tamanho da raiz de uma árvore quando ela está sendo regada em dias de sol. Mas é no tempo da seca, quando a água desaparece, que as raízes se aprofundam em busca de sobrevivência. E é justamente isso que o silêncio faz com sua alma: força-a a cavar mais fundo, a buscar na essência aquilo que a superfície já não oferece. Muitos pedem fé, mas querem senti-la como um calor no peito todos os dias. Querem ouvir palavras proféticas, sentir arrepios, ver sinais claros. Mas a fé verdadeira não vive dessas muletas sensoriais. A fé verdadeira floresce no deserto. Cresce sem som, sem aplausos, sem plateia. Ela se desenvolve no silêncio das madrugadas em que você ora sem sentir nada. Nas manhãs em que você decide continuar, mesmo sem entender. Nos dias em que você olha para o céu e não ouve resposta, mas ainda assim diz: eu confio. Essa fé não pode ser comprada, nem ensinada por palavras. Ela só nasce através da experiência, da espera, da dor e da escolha constante de não desistir. E o que poucos entendem é que as provas mais silenciosas são as que mais nos moldam. São elas que nos livram da dependência emocional de recompensas imediatas e nos fazem crescer. Porque é fácil crer quando tudo vai bem. É fácil adorar quando há bênçãos evidentes. Mas é nos dias de silêncio, quando você se sente esquecido, que a sua verdadeira essência espiritual vem à tona. Esses momentos são um campo fértil para o amadurecimento. A dor de não ouvir Deus nos obriga a afinar a escuta interior. Começamos a perceber que Ele não está apenas no trovão, mas também no sussurro. Que não fala só nos grandes milagres, mas também nos detalhes que escapam aos olhos apressados. E aí começa uma transformação. Você deixa de buscar apenas respostas, e passa a buscar presença. Deixa de esperar que Ele resolva tudo, e passa a se dispor a caminhar ao lado dele, mesmo sem mapa. Você aprende que maturidade espiritual não é saber muito, é confiar muito. É aceitar que nem toda prova exige explicação. Algumas provas existem para provocar evolução. E o silêncio de Deus é, muitas vezes, a moldura perfeita para essa transformação interna. Porque quando as vozes cessam, a alma finalmente escuta o que é essencial. E quando o silêncio se rompe, quando finalmente Deus decide falar, suas palavras não são apenas reconfortantes, elas são cirúrgicas. Vem no momento certo, com a precisão de quem conhece todos os bastidores da sua dor. E você então entende que, se Ele tivesse falado antes, talvez você não estivesse pronto para ouvir. Talvez suas emoções estivessem altas demais, sua ansiedade dominante, sua visão turva. O silêncio, nesse caso, foi a espera necessária para que sua alma estivesse em posição de escutar de verdade. E quando essa escuta se abre, cada palavra de Deus tem um peso diferente. Não é mais apenas um discurso bonito. É um sopro de vida, uma renovação do espírito, um recomeço que carrega a força de um renascimento. E não importa quantas vezes você passe por isso, cada novo silêncio traz uma nova lição. Nenhuma prova é igual à outra. Cada uma toca uma parte diferente da sua alma, confronta um apego escondido, revela uma fragilidade oculta, expõe uma resistência que ainda precisa ser curada. E por mais que doa, você percebe que está sendo lapidado. Como um diamante bruto que passa por pressão intensa até se tornar algo valioso. Como o ouro que só é purificado no fogo. Como o barro que só vira vaso depois de muito ser amassado. E todo esse processo, ainda que silencioso,
é a prova mais clara de que Deus se importa. Porque quem não se importa, não molda. Quem não ama, não investe tempo. E Ele, em seu infinito amor, permite o silêncio para que você seja refinado, não destruído. Ele silencia para que você escute o que nunca escutaria no meio do barulho. Quarto exemplo. Há uma passagem marcante na Bíblia onde Jesus, já crucificado, clama: meu Deus, por que me abandonaste? Esse foi o Filho de Deus, em agonia, enfrentando o silêncio do próprio Pai. E ainda assim, foi nesse silêncio que se cumpriu o maior propósito da história, a redenção da humanidade. Se até o próprio Cristo passou por esse silêncio, quem somos nós para achar que ele não terá um papel nas nossas vidas? O silêncio de Deus, em certos momentos, é a assinatura de que algo grandioso está sendo escrito em sua existência. É no intervalo entre o clamor e a resposta que você aprende o verdadeiro significado de entrega. Jesus não recebeu uma resposta imediata naquela cruz, mas seu silêncio ressoou pela eternidade como um eco de esperança para todos nós. Às vezes, Deus silencia para que você aprenda a confiar no propósito, não apenas nas palavras. Ele quer que você entenda que estar com Ele não significa ouvir a todo momento, mas crer, mesmo quando tudo parece vazio. É exatamente nesse espaço de silêncio entre a dor e a esperança que as almas são moldadas de maneira mais profunda. É onde o ouro da fé é purificado nas brasas da incerteza. Porque confiar quando tudo está claro é fácil, mas permanecer firme quando tudo está em silêncio exige uma coragem que poucos desenvolvem. E talvez seja justamente nesse tipo de silêncio que Deus está mais próximo, observando cada lágrima que desce, cada suspiro de cansaço, cada dúvida que tenta nascer. Não é um silêncio de desprezo, mas um silêncio de quem está operando no invisível. Como um cirurgião que realiza uma operação delicada e precisa de absoluto silêncio para não errar, Deus trabalha nos bastidores da sua vida, enquanto você apenas sente a ausência aparente de sua voz. Ele está presente, mas em silêncio, porque está consertando partes suas que você nem sabia que estavam quebradas. E enquanto você clama por uma resposta, Ele prepara o cenário ideal para que essa resposta faça sentido. Porque o tempo de Deus não é apenas cronológico, é também pedagógico. Ele não responde quando você quer, mas quando você precisa. E há sabedoria nisso. Se Jesus tivesse sido libertado da cruz no primeiro grito, a humanidade jamais teria conhecido a salvação. Da mesma forma, se Deus responder no seu primeiro grito, talvez o milagre chegue antes do aprendizado, e aí você perde a maior dádiva, ser transformado por dentro, não apenas abençoado por fora. Esse silêncio, portanto, é mais do que a ausência de palavras. É um campo fértil onde a fé pode ser cultivada sem os ruídos da superficialidade. Porque na dor do silêncio, você se vê frente a frente com sua verdadeira alma. Você descobre se sua fé está fincada nas bênçãos que recebe ou na confiança em um Deus que, mesmo calado, continua soberano. E é nessa travessia que você descobre uma verdade que muda tudo. Deus não é um botão de emergência, é um pai que deseja relacionamento. Um relacionamento que não depende apenas de palavras, mas de presença. E às vezes, a presença mais profunda é silenciosa. Como o abraço de um pai que segura um filho em prantos sem dizer uma palavra. Como o olhar de uma mãe que, mesmo calada, transmite consolo ao filho ferido. É nesse silêncio divino que você aprende a escutar com o coração e não com os ouvidos. E há algo ainda mais profundo nesse silêncio, ele revela a sua sede espiritual. Porque quando tudo está quieto, é que você começa a perceber o quanto depende de ouvir Deus. Você sente falta, você busca, você se inquieta. E é essa inquietação que revela a intensidade da sua fome por Ele. Deus permite o silêncio para que você descubra o quanto deseja, o quanto precisa dele além das palavras, além dos sinais, além das respostas imediatas. E quando essa sede se torna insuportável, você começa a buscar com mais intensidade, com mais profundidade, com mais sinceridade. E aí, sua oração deixa de ser uma lista de pedidos e passa a ser um mergulho na presença. Seu clamor deixa de ser uma cobrança e se transforma num ato de rendição. Sua fé deixa de ser uma expectativa e passa a ser uma confiança absoluta. Você para de querer que Deus apenas fale e começa a desejar que Ele habite em você, em cada silêncio, em cada vazio, em cada espaço que antes era preenchido por barulhos desnecessários. E é nesse ponto que o silêncio se transforma em linguagem.
Uma linguagem que não é feita de palavras, mas de gestos, de sinais, de sutilezas. Você começa a perceber que Deus fala no nascer do sol, na brisa da tarde, no abraço de um amigo, na música que toca no momento certo, na paz que invade seu coração em meio ao caos. Você entende que o silêncio de Deus não é uma parede, mas uma ponte. Uma ponte entre o seu desespero e a sua presença. Uma ponte que só pode ser atravessada por quem confia, mesmo sem ver. E ao atravessar essa ponte, você se torna alguém diferente. Alguém que não vive apenas de emoções espirituais, mas de uma convicção profunda e inabalável. Alguém que não precisa mais de provas para crer, porque descobriu que o maior milagre não está no que Deus faz, mas no que Ele é. E quando essa compreensão invade sua alma, você para de lutar contra o silêncio. Você começa a aceitá-lo como parte do processo. Você entende que o silêncio também é resposta. Que o não de Deus, às vezes, é uma forma de proteção. Que a espera é uma forma de amadurecimento. Que o vazio pode ser uma oportunidade de plenitude. Porque no reino de Deus, tudo tem propósito. Até o silêncio. Especialmente o silêncio. E assim como o céu parece mais estrelado nas noites mais escuras, a presença de Deus se revela mais intensa nos momentos de maior silêncio. Não porque ele se esconde, mas porque você começa a enxergar com os olhos da fé. E a fé é a única lente capaz de ver Deus mesmo quando ele não fala, não aparece, não intervém como você gostaria. Quinto exemplo: visualize um terreno fértil, onde sementes foram plantadas. Depois que o agricultor cobre com terra, há semanas de completo silêncio. Nenhum broto visível, nenhum sinal de que algo está acontecendo. Mas sob a superfície, raízes estão se formando. A planta está ganhando força invisível antes de romper o solo. O silêncio de Deus é o solo onde as raízes da sua fé estão sendo fortalecidas. Não significa que você foi esquecido. Significa que você está sendo preparado. O que está para florescer na sua vida será tão impactante que você olhará para trás e agradecerá por cada segundo de silêncio. Porque foi nele que você amadureceu, que aprendeu a se apoiar mais na fé do que na visão. Deus não está em silêncio porque te despreza, mas porque está te lapidando para algo que seus olhos ainda não conseguem alcançar. O silêncio divino, longe de ser um castigo ou abandono, é, na verdade, um processo sagrado de formação. Quando você observa um campo recém-semeado, a primeira reação é pensar que nada está acontecendo, que o trabalho não deu frutos. Mas o agricultor sabe que, sob a terra, algo essencial está em andamento. E assim é com sua vida. Mesmo que você não veja imediatamente os resultados de suas orações ou esforços, Deus está trabalhando, moldando, preparando o que será revelado no tempo certo. Há uma lição profunda nesse processo invisível. Muitas vezes, nossa impaciência e expectativa de resultados imediatos nos fazem duvidar de Deus, mas o silêncio é a maneira de nos ensinar a confiar no tempo divino. Quando não vemos sinais, é como se estivéssemos caminhando na escuridão, mas é justamente nesse momento de escuridão que nossas raízes espirituais começam a se firmar, e a fé começa a se fortalecer. O silêncio de Deus é o momento em que você é chamado a confiar não no que seus olhos podem ver, mas no que seu coração sabe. Quando o agricultor semeia, ele tem a certeza de que algo está acontecendo, embora os sinais ainda não sejam visíveis. E assim também é com Deus. Você talvez não veja o milagre agora, mas ele está em processo. Você pode não entender por que está passando por esse silêncio, mas está sendo preparado para algo maior. O que vem a seguir é a frutificação da sua fé. Quando finalmente surgir, você reconhecerá que o silêncio não foi um período de abandono, mas uma preparação, uma incubação de sua alma para o que está por vir. O silêncio de Deus, portanto, é uma oportunidade de aprofundar sua confiança e depender mais dele. Ele não é uma ausência de amor, mas uma chance de estabelecer uma conexão mais profunda, uma confiança mais inabalável. Às vezes, a verdadeira fé não é aquela que é provada apenas por milagres evidentes, mas por uma confiança contínua no meio da aparente ausência de respostas. Deus não responde no momento que você quer, mas quando você está pronto. O processo de silêncio prepara seu coração para não apenas entender a resposta, mas para recebê-la com a sabedoria de quem cresceu durante a espera. À medida que você aguarda, Deus está preparando um terreno fértil para o seu espírito, criando raízes de fé que não podem ser abaladas pelas tempestades que ainda virão.
Esse processo de amadurecimento espiritual é essencial, pois só a fé cultivada no silêncio é capaz de suportar os momentos de maior adversidade. Este processo de desenvolvimento espiritual é invisível e silencioso, mas é precisamente o que o torna tão poderoso. Ele transforma o terreno interior, faz com que a alma se fortaleça nas sombras, para que, quando a luz do milagre chegar, você esteja mais preparado para recebê-lo. O silêncio é o fundo silencioso sobre o qual Deus constrói a sua confiança em você e em sua capacidade de esperar com paciência. Assim como uma árvore cresce em silêncio, sem que ninguém veja o trabalho invisível sendo realizado no interior, sua vida espiritual também está sendo trabalhada no silêncio de Deus. Não é um abandono, mas uma preparação. Quando o broto finalmente aparecer, você verá que todo o processo de espera valeu a pena. Não apenas pela bênção que está por vir, mas pela pessoa que você se tornou ao longo do caminho. Cada dia em silêncio foi um dia de crescimento, mesmo que você não tenha visto o crescimento imediatamente. E quando a bênção finalmente se revelar, você será capaz de valorizar ainda mais o que Deus preparou para você, pois terá passado pelo processo da espera, da fé e da confiança. Lembre-se, muitas vezes a resposta de Deus não é um sim imediato ou uma solução rápida. Às vezes, a resposta de Deus é esperar, confiar e acreditar que Ele está trabalhando mesmo quando tudo parece em silêncio. Esse silêncio é onde a verdadeira fé é forjada, onde você aprende a depender totalmente dele e não das circunstâncias ao seu redor. E é exatamente nesse espaço que Ele cria em você a capacidade de suportar as adversidades. Quando o tempo certo chegar, lhe dará algo muito maior do que você imaginava. O silêncio de Deus, portanto, é o solo fértil onde as raízes da sua fé são plantadas, nutridas e fortalecidas para que você esteja preparado para o futuro. O silêncio não é um obstáculo, mas uma oportunidade para crescer, confiar e aprender. Ele não é a ausência de Deus, mas o momento em que Ele trabalha mais profundamente em sua vida, preparando o terreno para algo grandioso. Portanto, quando você se encontrar em um período de silêncio, não pense que Deus te esqueceu ou te abandonou. Pelo contrário, é justamente nesse silêncio que Ele está te preparando para algo grandioso, para algo que seus olhos ainda não podem ver, mas que Ele já tem preparado para você. Não se apresse em exigir respostas rápidas ou sinais imediatos. Confie que, assim como o agricultor sabe o momento certo para colher, Deus também sabe o momento certo para trazer à tona a resposta para a sua vida. E quando esse momento chegar, você olhará para trás e perceberá que o silêncio foi a chave para o seu crescimento. O silêncio de Deus é, na verdade, um sinal de que Ele está fazendo algo maior em você. E quando esse algo acontecer, será mais do que você poderia imaginar. Ao longo deste vídeo, vimos como o silêncio de Deus não é um sinal de abandono, mas sim uma preparação profunda para o que está por vir. Muitas vezes, nos vemos em momentos de espera, sem compreender o que está acontecendo, mas é exatamente nesse silêncio que Deus está trabalhando em nós de maneiras que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. O silêncio não é vazio, ele é um processo de fortalecimento, de amadurecimento espiritual, onde nossas raízes na fé se aprofundam. E, quando menos esperamos, o que parecia ser um período de deserto se transforma na preparação para uma colheita abundante. Se você chegou até aqui, é porque está buscando entender e confiar no processo de Deus na sua vida, e isso é algo digno de ser celebrado. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like, e comentar abaixo suas reflexões sobre o que falamos aqui hoje. Sua participação é fundamental para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem. E se você realmente deseja acessar mais conteúdos transformadores, inscreva-se como membro para ter benefícios exclusivos e conteúdos que vão aprofundar ainda mais sua jornada de fé e crescimento pessoal. E mais, eu tenho um presente muito especial para você, mas ele é exclusivo para quem assistiu até o final. Deixe um comentário com a palavra silêncio, e eu vou compartilhar um presente incrível com você diretamente nos comentários. Não perca a oportunidade de continuar aprendendo, crescendo e se preparando para o que Deus tem reservado para você. Esse é só o começo de uma caminhada cheia de descobertas e bênçãos, e eu fico muito feliz por poder compartilhar esse momento com você. Vamos juntos nessa jornada de fé e transformação.